interesse em polemizar. Nós estamos numa situação muito dramática. A gente está cercado por mentirosos, levianos e irresponsáveis com propensões totalitárias. Eles têm que levar um freio. Foram longe demais. Então, essa ideia de que essas vacinas feitas a toque de caixa, não adianta vocês dizerem que não é para dizer isso, é para dizer tudo que for fato. Olá gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Impressão Minha e hoje o vídeo vai para aquela playlist especial que se chama Impressão Minha, que é onde eu falo sobre as notícias com opinião. Geralmente, de manhã cedo, vou para o meu serviço escutando o noticiário. Eu escuto a Jovem Pan lá nos Pingos nos Is. E hoje, na hora que liguei, estava indo trabalhar, cheguei bem num assunto assim que eu vi que houve uma divergência ali entre dois jornalistas, dois comentaristas. E aqui o meu canal, e além das notícias sobre o Japão, eu também gosto de falar nessa área da pandemia. Eu percebo que existem muitas coisas divergentes realmente em como o Ocidente, ou então o Brasil em especial, está levando a questão da pandemia e das vacinações em relação a como a Ásia tem levado, em especial o Japão, porque o Japão não se permitiu politizar esse assunto e a gente sim teve muita liberdade na questão de aqui não teve lockdown, aqui tem muita clareza com relação, eu vou ter que chamar de picadinha, porque senão a plataforma vai tirar o meu vídeo, então eu preciso mudar os nomes, mas vocês vão saber sobre o que eu tô falando, porque eu creio que vocês já estão até acostumados a ouvir isso. Então aqui na Ásia, com respeito às picadinhas, são feitos relatórios diários que, assim, 24 horas tem repórteres ali fazendo matérias, falando sobre cada marca, os efeitos colaterais, né, óbitos, tudo. É reportado tudo na mídia. De uma forma assim clara. Muitas pessoas acham até que o governo esconde certas coisas, mas se for olhar, assim, comparar com a mídia brasileira, a mídia ocidental e a mídia japonesa, eu creio, assim, que a mídia japonesa traz muita clareza sobre números, sobre efeitos e sobre o que tem realmente acontecido aqui com o povo japonês em relação a esse assunto da pandemia. Eu acabei, pegando uma discussão ali do Zé Maria, que faz a sua cobertura em Brasília, com o Guilherme Fiuza. Os dois, o Zé Maria geralmente ele comenta mais os assuntos lá de Brasília e o Fiuza dá a sua opinião sobre as notícias, tem mais a função ali de dar a sua opinião. E os dois divergiram numa questão ali das picadinhas. E eu resolvi fazer esse vídeo porque eu achei que o Guilherme não é uma voz que está clamando no deserto. Ele é uma voz que está clamando numa multidão histérica. Então a sua voz está sendo abafada. Numa situação, existem dois lados, às vezes existem mais lados. Todo esse tempo eu vejo que há meses ele tem falado, ele está trazendo uma situação, tem trazido nomes e várias situações com respeito a essa picadinha que é dada no Brasil, tem mostrado os efeitos colaterais, tem mostrado que em alguns casos tem ido a óbito, em alguns casos a família tem conseguido provar sozinha um efeito colateral grave. Não é falado, então ele quer mostrar um outro lado da moeda, que no Japão é mostrado de uma forma muito clara. Então eu acho assim que chegou a minha hora de falar. Geralmente eu faço vídeos sobre isso, ultimamente tenho feito menos, porque praticamente aqui acabou. Tem muito pouco caso e não é grave, e nós temos uma transparência muito grande em relação a todos os dados diariamente, tanto na TV aberta quanto na mídia online. Houve essa divergência entre o Zé Maria e o Fiuza, porque o Zé Maria defende, claro, a vacina. Eu também tomei as 2 doses, não tenho nada contra isso. E o Fiuza defende que as vacinas precisam ser mais investigadas. Existem pessoas que estão com casos graves, que estão indo a óbito, e essas pessoas não têm voz. Ele está procurando dar voz a essas pessoas. É assim que eu entendo todos esses meses que eu tenho acompanhado o que o Guilherme Fiuza tem dito. Eu vou falar um pouquinho de como funciona aqui no Japão e como funcionou comigo na questão da imunização. Eu fui uma das primeiras a receber a imunização, porque eu trabalho na área da saúde, então eu tive esse direito de estar primeiro ali da fila. As pessoas naquela época estavam bastante reticentes, até hoje são, mas
as coisas começaram a andar e a gente que trabalha na saúde precisa ser exemplo, né? Mas não foi obrigatório. Então, eu vou falar como foi a metodologia aqui. A primeira vacina liberada foi a Pfizer. Eles mandaram um papel para nós perguntando se na nossa clínica existia a possibilidade de alguém quisesse se vacinar. Foi colocado o nome, depois retorna esse papel com os nomes, com o endereço certinho. E assim vai aquela burocracia de papéis, porque tem um laboratório aqui que você pode entrar em contato. Então, vinham os envelopes, eu pegava esses envelopes e dava lá pro meu doutor. Via toda a burocracia de como foi. Eu fiz já alguns vídeos de como foi a minha vacinação, de como foi a vacinação do meu marido, que foi um pouquinho diferente, mas foi com o mesmo laboratório. Então, ali garantia para nós que em caso de alguma reação adversa ou até as últimas consequências mais graves, o governo tem até hoje um acordo com este laboratório de uma indenização milionária para cada cidadão que tivesse algum efeito adverso ou então a última consequência de gravidade em relação a isso, a essa imunização. Vou deixar um print aqui com vocês, mas vocês podem buscar até em inglês, que tá ali tudo explicado, não precisa nem ficar traduzindo do japonês para o português, porque tem sites falando em inglês, falando sobre isso, sobre essas indenizações. Eu, na época, fiquei muito surpresa em ver que no Brasil não existe nenhuma garantia, não existe nada disso. As pessoas simplesmente, elas vão na frente do hospital mesmo, enfermeiro sem luva, aplica aquele negócio que você não sabe nem o que é, porque você não tem como verificar. E daí eles tiram a fotinha com o selfie assim, né? Se pudesse falar assim, me dei na testa até, porque eu quero fazer a minha selfie aqui e colocar nas redes sociais, dizer que eu sou livre, sou imune. Então foi isso que eu vi assim e ficava chocada com a maneira com que as coisas foram levadas assim no Brasil. E depois, né, muitos amigos se perderam e outros ficaram em estado grave e tudo mais. E tudo que vocês sabem. Me parecia que essas pessoas são sozinhas, as pessoas estavam confusas, parecia que elas não podiam falar sobre isso. E aqui não. Aqui, se deu uma coceirinha no braço, a pessoa tira a foto e já reporta pro médico e já sai na mídia. E as coisas aqui no Japão são assim. E eu fiz um vídeo sobre como foi todo o processo, que eu não vou falar exatamente tudo, vou deixar um link fixado na descrição sobre como foi o processo da minha vacinação e do meu marido. E na primeira dose eu tive uma reação adversa. Eu comuniquei ao médico e quase que eu não fui tomar a segunda dose se aquilo dali não passasse. Eu tinha choques, sentia choques fortes no peito. Mas na segunda dose, um dia antes passou. E aí eu tomei a segunda dose e depois voltou esses choques em 2 dias. Eu tive também mais reações, que eu não quis contar em vídeo, mas eu tive mais reações também. E eu fui pro meu médico e relatei. Ele escreveu e ele relatou pro governo, né? É assim que é o procedimento. Não foi preciso nenhum remédio, porque depois passou, eu fiquei em observação e depois o meu organismo voltou ao normal depois de alguns meses. E algumas não, muitas mulheres, né, brasileiras aqui da nossa comunidade relataram também via internet que elas estavam com as mesmas reações que as minhas. A minha orientação sempre foi, reporte, né, fale pro médico. Existe uma diferença essencial aqui no Japão. E realmente aqui existe uma indenização milionária em caso de óbito. E se você tiver que pagar por médico, tiver que pagar por remédio, após você ter sido vacinado e você está pagando isso porque você teve uma reação alérgica, o governo cobre parte da despesa e às vezes cobre até todas as despesas. Você entra no site, você tem que comunicar seu médico, fazer um formulário, você vai ter tudo isso. Vou deixar aqui para vocês o print da indenização do governo em caso de óbito. A família é segurada, tem o funeral, que o funeral é super caro porque é cremação. Então, o governo cobre o funeral e também dá indenização para a família. Também é liberado para que a família processe o laboratório, em caso de confirmação. É reportado sempre, né, sobre essas reações adversas que tem, as mortes que estão sendo investigadas. Se vocês quiserem fazer a pesquisa em japonês ou fazer a pesquisa em inglês em relação aos assuntos do Japão, vocês vão achar fácil. Então, eu consigo entender muito bem o senso de urgência que o Guilherme Fiuza tem em relação a este assunto,
porque é colocado para ele, né, como jornalista, pessoas que estão se sentindo sozinhas e que elas estão pagando do bolso delas as reações adversas e até óbitos para provar o que tem acontecido ali. Elas realmente estão sozinhas. Com isso, ele não está dizendo que a antivacina, que as pessoas não devem se vacinar, mas sim que os laboratórios devem ter mais responsabilidade, porque com o povo brasileiro, eles não estão sendo responsáveis. Eu vejo assim que ele está clamando para que haja essa responsabilidade. Creio que vocês devem aí no Brasil ficar cientes que existem outros países, os países de primeiro mundo, né, que inclui aqui o Japão, que se você tiver uma dor de cabeça, se tiver um vermelhinho no seu braço, se você tiver até uma hospitalização ou até vier a óbito, o governo assume toda a sua despesa. E ainda vai dar pensão para sua família. Você fica segurado. É assim que os japoneses conseguiram se motivar a se vacinar. Senão, se eles não vissem que o governo estava tirando dinheiro dos seus cofres e garantindo a saúde das pessoas, como eles iriam confiar? Nós estamos vivendo numa fase em que parece que é pedido para que as pessoas deixem as suas crenças de lado e passe a ter fé na ciência. E uma ciência que precisa de fé deixou de ser ciência. Acho que vocês precisam avaliar e rever, e muita gente pensa assim como o Guilherme, porque sabe justamente que os laboratórios e o governo assumem a responsabilidade na questão de alguma despesa médica, e essa despesa médica não está sendo assumida no Brasil. Então é preciso realmente reportar e falar, e ele é um dos únicos que fala, que coloca os nomes ali, e está exigindo uma posição dos laboratórios, exigindo uma posição do governo. E é isso que os jornalistas realmente devem fazer. Fius está nadando contra a maré, mas é preciso a gente ajudar e colocar ele dentro de um barco, ajudar a remar. Eu espero estar contribuindo também para isso, para que as pessoas cada vez mais tenham consciência e busquem seus direitos. Com isso não quer dizer que as pessoas sejam obrigadas ou não a se vacinar. De algum, cada um sabe de si, mas desde que quando a pessoa decidir de ser imunizada, ela precisa ter um seguro, precisa ser amparada e ela precisa ter total consciência do que ela está colocando dentro do seu corpo e o que pode vir a acontecer depois com elas. Vou mostrar aqui para vocês, ó, rapidinho, não posso mostrar muito. O papel da vacinação é um contrato que eu tenho com o laboratório. Aqui embaixo tem um código de barras na qual eu posso ter uma linha direta com o laboratório que tem aqui no Japão, em Tóquio, que eu posso falar, perguntar o que eu quiser e também, se quiser, sobre até essas coisas de processo, de reações adversas, reações colaterais. Para o médico, eu posso relatar também, posso relatar diretamente com o laboratório, porque eles deram esse canal aqui, esse papel pra gente, afirmando, né, a questão da vacinação e colocando aqui um QR Code diretamente com o site do laboratório, com o de telefone, com todos os canais possíveis eles fizeram ali para que a gente tivesse uma comunicação direta com o laboratório. Eu não sei se no Brasil as pessoas têm esse acesso nessa questão. Então, gente, como eu escutei, eu acho que eu fiquei um pouco impactada com as notícias que eu ouvi ali indo para o serviço hoje, né, em relação a esse assunto, e que parece que no Brasil esse assunto ainda é muito obscuro, parece que não se pode debater, não pode falar. Então eu quero dizer assim para o querido Zé Maria, se a reação adversa que você teve, você falou que você teve reação colateral, e que Deus o livre, essa reação colateral fosse a mais grave, você tem um amigo de bancada que iria falar seu nome todo dia, com lágrimas nos olhos, com muita revolta, lutando por você e pela sua família. É muito bom ter uma pessoa que se importa, que está nadando contra a maré e que quer levar a notícia um outro lado da moeda. Então eu só posso dizer assim que o debate é muito bom, é preciso ter, é saudável, ninguém se desrespeitou. Os ânimos só se exaltaram porque creio que até a maneira com que esse assunto tem sido tratado realmente faz com que os ânimos se exaltem, né? Não deveria ser assim. Eu queria deixar um vídeo mais espontâneo, com opinião a respeito disso, para deixar claro aqui que existe realmente um outro lado da moeda. Aqui no Japão as coisas são bem mais claras. Quero dizer que vocês falaram aí que o Brasil, né, precisa voltar ao normal e tudo. Para mim o Brasil tá super normal, porque aqui a gente ainda continua com os mesmos procedimentos. Continua usando máscara,
O distanciamento social não tá tão grande, mas ainda é obedecido. Medição de temperatura e tudo mais, parece que incorporou, fez parte, até porque aqui é inverno, né? Tem a questão da influenza, alergias e tudo mais. Moramos muito perto de países aí que tem total abertura para entrar aqui e saber melhor o que pode acontecer ou transmitir. Então as pessoas ainda seguem as suas vidas com muita prevenção, como se estivesse ainda ali no pico, né? Sendo que aqui praticamente já não tem mais. Então, gente, era isso, né, que eu queria falar para vocês sobre essa notícia lá do Brasil, mas que eu vi que tinha muita relação aqui com o Japão e que o Japão tem a sua maneira de tratar tudo isso, tem muito a contribuir com o Brasil com relação a este assunto. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Eu tenho novidades que o YouTube me presenteou aí. Eu vou fazer vídeos especiais, postagens especiais. Essa semana eu estou ansiosa para trazer as novidades para vocês, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal. Você que já está inscrito, muito obrigada. Deixa o seu curtir e eu aguardo vocês para o próximo vídeo. Bye, bye!